Vamos abrir a palavra mais uma vez, então, primeiramente na carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler os nossos dois textos base, que já temos trabalhado de longa data neles, e a partir deles, então, seguir naquilo que o Senhor tem para nós, ou continuar seguindo naquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Efésios capítulo 1, os versos 9 a 11. Então, nesses versos nós temos aí um resumo, do mistério do eterno propósito, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Capítulo 3, também os versos 9 a 11. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para nossa meditação nesta noite, então, abra o livro do Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos. Vamos ler alguns versos aqui no capítulo 2. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versos 3 e 4. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Mais uma palavra de oração. Pai bendito, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor. Tu és bom em todo o tempo, Senhor. Em especial, Pai, mais uma vez dizemos quão precioso para nós, Senhor, é estarmos na reunião dos santos. Porque, Pai, como já dito, a nossa expectativa é que quando nos reunimos aqui, o Senhor passeie em nosso meio. A expectativa do nosso coração, como também já dito, é sermos consolados e sermos corrigidos, Senhor. Podemos, Pai, receber uma palavra fresca do Senhor mesmo. E por isso, Pai, suplicamos, fale aos nossos corações. Toma a Tua palavra, toma este tempo, Senhor, sela este ambiente para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Aqueles que não puderam estar, ó Deus, que o Senhor possa estender a eles de acordo com o Teu querer, aquilo que nós certamente iremos receber aqui nesta noite. Toma todos os nossos irmãos, Senhor, todos aqueles que confessam e se reúnem em realidade debaixo do Teu nome. Assim cremos que também o fazemos, Senhor. Tome todos nós e ministre aos nossos corações. Te bendizemos, ó Jesus, e oramos em Teu precioso nome. Amém. Então, queridos, mais um passo nessa noite, dentro desse tema, contemplando o eterno propósito das Escrituras, como lemos ali em Efésios, esses dois textos bases, e a partir dele, então, nós vamos aqui para Cantares. Nós vamos separar 3 expressões do verso que lemos, e são 3 no verso 3, e depois há 3 expressões correlatas no verso 4. Então, na verdade, serão 6 expressões, mas nós vamos tomar como um título sugerido apenas as expressões do verso 3. Então, seria sua sombra, me assento e doce ao paladar. Essas 3 expressões estão ali no verso 3, e a partir delas, então, nós vamos escolher algo com relação, então, àquilo que entendemos do Senhor.
né? Essa realidade então do eterno propósito que o Senhor planejou na eternidade, aquilo que está acontecendo então hoje no presente nosso, e aquilo então que irá acontecer juntamente com a sua segunda vinda aí, e os fatos então posteriores a ela, né? Então, para aqueles irmãos que estão tomando nota, letra A, sua sombra. Sua sombra. Na frente, então a palavra correspondente a ela no verso 4 é a palavra banquete. Então, sua sombra, e a palavra correspondente é banquete. Então, nós vamos fazer essa relação, né, nas três realidades. E os irmãos, então, com a graça do Senhor, todos nós iremos ver esse quadro maravilhoso que o Espírito deixa aqui num livro que é extremamente maravilhoso e tem como essência o amor, né? Em evidência e essência o amor. Então, em primeira instância, é importante entender que a palavra sombra nas Escrituras, quando nós tomamos ela de uma forma, coloquemos assim, com aplicações mais espirituais, então ela vai ter também 3 sentidos. Obrigado. 3 sentidos, então, que seria interessante você tomar nota, e nós vamos estabelecer algo a partir deles também. Então, sombra nas Escrituras tem então uma relação com tempo, lugar e transitoriedade. Tempo, lugar e transitoriedade. Então essas 3 realidades estão assim implícitas na expressão sombra, quando olhamos de um modo geral por toda a Bíblia, porque a palavra sombra também é usada no Novo Testamento, especialmente na carta aos Hebreus, né, com essa conotação de transitoriedade mesmo. Mas então vamos por parte. A primeira expressão tempo, então, com relação à sombra, traz o sentido de que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Então a figura dessa sombra, que nesse contexto aqui nos leva ao deserto, é aquela sombra da nuvem, aquele tempo determinado que a sombra estaria sobre o povo. Então nesse aspecto nós podemos olhar para a sombra com esse sentido. Então, no momento que a nuvem se levantava, a sombra também se esvaía, e assim era o tempo determinado para retornar ou para parar. Assim, quando a sombra levantava, eles caminhavam. Quando a nuvem levantava, a sombra levantava, obviamente, eles caminhavam. A nuvem parava, a sombra parava, eles paravam. Assim também paralelo durante a noite com a coluna de fogo. Então, há um tempo determinado. E como que nós ligamos isso ao eterno propósito de Deus? Com aquilo tudo que nós já temos recebido, né? Essa centralidade do propósito de Deus com tudo que Ele fez. Então, de acordo com o eterno propósito, que nós já sabemos que é a centralidade de Cristo e a igreja, então há um tempo determinado por Deus, quando Ele planejou o eterno propósito, para que as coisas pudessem acontecer. Então, quando nós pensamos nessa sombra, né, nós, irmãos, aqui caminhamos nessa sombra, nessa realidade, nessa convicção. Se a nuvem levanta, é porque é o tempo determinado pelo propósito de Deus da nuvem levantar. Se a nuvem para, é o tempo determinado pelo propósito de Deus da nuvem parar. Então a relação de sombra com o tempo é isso. E isso já vai trazendo ao nosso coração, porque esse é o intuito, quando nós olhamos para a eternidade e vemos o eterno propósito, o intuito é trazer para nós sentido para as nossas vidas, descanso para as nossas vidas, direção para as nossas vidas, sabendo então que Deus tem um tempo determinado. Então isso pode tocar as nossas relações de muitas maneiras, irmãos. Nós estamos aqui há um tempo, e o irmão, como acabou de orar, chegou aqui 11, quase 12 anos depois. Por que não veio um tempo antes? Por que não veio com 1 ano? Certamente teria somado para nós como tem somado agora. Por quê? Porque no determínio de Deus havia um tempo para que ele chegasse. Assim como há um tempo para todas as coisas acontecerem.
Tá? Então, quando nós pensamos na sombra, irmãos, nós só temos que estar atentos no momento que ela levanta e no momento que ela paira, né? E isso nós vamos construindo juntos. Então essa é a primeira realidade aí com relação à sombra. A segunda realidade, então, é lugar. E lugar nas Escrituras tem relação com proteção, tá? Porque toda vez que nós pensamos em lugar no aspecto espiritual, é o lugar onde nós estamos, tá? Então, obviamente, nós estamos em dois lugares ao mesmo tempo, né? Nós estamos aqui agora, mas de fato nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, tá? Então nós precisamos trazer um equilíbrio dessa realidade, né, do lugar, para que nós também tenhamos ao mesmo tempo consolo e estejamos atentos. Então nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Esse é o nosso lugar, mas nós também estamos vivendo aqui. Então a perspectiva, ela é mútua e dupla. Há um irmão que diz, né, nós devemos sempre olhar para baixo, né, porque nós devemos ver as coisas a partir do lugar onde estamos, e nós estamos em Cristo. Essa expressão em Cristo, nós já sabemos, falamos isso muitas vezes, é uma das expressões que Paulo mais gosta para definir quem ele era, né? Um homem em Cristo. Mas ao mesmo tempo nós estamos aqui, então também nós precisamos olhar para cima, né? E de onde nos virá o socorro? Não vem do alto do morro, vem do Senhor, tá? Então essa relação de lugar traz um sentido então de proteção, de cuidado do Senhor. Nós estamos nele. E por quê? Porque Cristo consumou todo o eterno propósito ali na cruz. Então ali naquele lugar, naquele madeiro, onde ele pôde dizer, está consumado. Então ali ele transmite para nós a nossa verdadeira posição e a nossa proteção, ainda que nós vivamos aqui numa experiência conturbada, como também já dito, em nada isso vai mudar a nossa posição espiritual. Tá? Então a sombra também traz essa realidade, porque é o mesmo princípio, eles estavam debaixo da nuvem, e ali eles estavam protegidos do calor do deserto, assim como nós estamos protegidos hoje do calor deste mundo, né? Das ansiedades desse mundo. Nós vamos ter ansiedades, né? Mas se nós tivermos o nosso coração alinhado com o Senhor, nós não seremos dominados pela ansiedade. Então não é pecado termos ansiedade, né? O que nós não devemos deixar é que a ansiedade guie as nossas vidas. Então nós temos que parar, né, debaixo dessa sombra e falar, Senhor, guia-me, orienta. E a terceira realidade de sombra então é transitoriedade. E aqui nós usamos Tiago, e Tiago vai dizer então que a vida é como uma neblina. O que ele está querendo dizer? Que o que vale de fato quando nós estamos vivendo a vida que o Senhor nos deu, ou quando o Senhor está vivendo a vida dele em nós, são as coisas que irão contar para a eternidade. Então Pedro vai nos dizer que se nós temos um coração firmado no Senhor e sabemos as coisas que vão acontecer, que tudo brevemente irá se desaparecer, então nós devemos ter um coração focado, buscando apressar a vinda do Senhor. Ou seja, nós devemos ter um coração que valoriza as coisas que contam para a eternidade. Então, tudo que os homens, de um modo geral, consideram importante, o próprio Salomão já disse, é tudo vaidade. O que ele está querendo dizer? Tudo vai passar. Tudo vai passar. E o que vai permanecer de fato é aquilo que conta para a eternidade. E aqui entra então as nossas obras, né? Especialmente as nossas obras, porque naquele dia o fogo as provará. O que é madeira, feno e palha, não sobrará nada dela, né? Então, irmãos, o que nós estivermos hoje plantando em Cristo, ou seja, aquilo que nós estamos realizando de acordo com a vontade de Deus pelo eterno propósito em Cristo, essas coisas contarão para nós como então temos entendido uma recompensa, tá? Então nós temos essa relação de sombra, e seria muito negligente da minha parte se nós fôssemos falar de sombra e eu não fosse ler o Salmo 91.
né? Então eu queria que os irmãos abrissem para que nós pudéssemos ler esse salmo nessa perspectiva que você acabou de ouvir. Então, de tempo determinado, de proteção e de transitoriedade, no sentido então de que o que conta realmente é estarmos aos pés do Senhor. Então abra o Salmo 91, que, como também costumamos dizer, quase que um ditado, né? Está aberto na maioria das casas por aí, com páginas amarelas, né? Então o Salmo 91 diz assim: o que habita, podemos colocar aí, na sombra do Altíssimo, né? E descansa, de novo, é uma expressão muito similar, à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não se assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então os irmãos percebam que é um texto maravilhoso, mas para nós irmos para a letra B, eu queria que os irmãos notassem que há sempre algo que o Senhor deseja dar, mas ao mesmo tempo Ele manifesta algo que nós precisamos desejar receber. Então, aquele que crê nele vai receber, aquele que se aproxima dele vai receber. Então, quando você vai olhando pelo que disseste, o Senhor é o meu refúgio, verso 10, né? Verso 9, fizeste do Altíssimo a tua morada, então nenhum mal te sucederá, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Então o Salmo vai trabalhando essa relação de crescimento, de busca mútua, de estar atento aonde a sombra da nuvem está, e ali debaixo então se esconder. Qual a ligação disso com o eterno propósito, irmãos? O que o Senhor está fazendo neste momento, nesta geração, nesta cidade, através da minha vida, da sua vida, através dessa congregação? Qual é o desejo dele para nós? Então todas essas respostas irão nos manter, se conseguirmos alcançar essas respostas, debaixo, na nossa experiência, dessa sombra, né? Debaixo das suas asas, protegidos por ele. Mas então, seguimos para a letra B. A letra B, então, é me assento. Se você quiser voltar lá para Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Então nós temos a próxima expressão aí. E debaixo dela me assento. E a palavra correspondente, então, a essa relação aqui, uma relação de ideia, é estandarte. Estandarte, irmãos, é como uma bandeira, tá? Você vai ali e coloca um estandarte, uma bandeira demonstrando. Então a relação de ideia aqui, para começarmos a construir algo da nossa responsabilidade, é que aonde eu
busco me assentar, aquilo é o que eu proclamo, entende? É a bandeira, é aquilo que eu estou demonstrando para o outro à minha volta. Então essa relação aqui está querendo trazer para nós, então, que aonde de fato está sendo desenvolvida a minha vida, é isso que eu vou proclamar. Então, quando nós estamos debaixo dessa sombra, e não só debaixo, mas aquietados ali, então é uma relação, irmãos, de que nós olhamos hoje para tudo que se chama Igreja do Senhor, e nós vemos muita agitação, e aqui nós não estamos julgando nenhuma ação de ninguém, falando de um modo geral, mas parece nas Escrituras que o assentar e o aquietar é um testemunho muito mais poderoso do que o agitar. Veja, me permita frisar aqui que nós não estamos fazendo nenhuma apologia a não nos movimentarmos, a não termos obras, atitudes, nada disso. Mas parece na Bíblia que quando um coração está aquietado, assentado, ele pode compreender um pouco mais daquilo que é a vontade do Senhor e então se mover por conta disso que ele percebeu. Então, pensemos na figura, nós nos assentamos debaixo da nuvem, ou seja, em tranquilidade, e nós estamos dando um testemunho de que o nosso coração está ali, em tranquilidade, mas é uma tranquilidade que não é passiva. Ao mesmo tempo que nós estamos assentados, num primeiro soprar do vento, levando a nuvem, nós já estamos de pé para nos movermos. Ou seja, nós não estamos apegados a nada, nem mesmo à cadeira que estamos assentados, debaixo da sombra. Se não der tempo de pegar a cadeira, nós vamos sem a cadeira. Mas o nosso verdadeiro testemunho é esse, é um lugar de descanso, assentado ali nesse guiar do Senhor, esperando os movimentos dele. Então nós nos movimentamos à medida que ele nos guia. Se ele não nos dá uma direção específica, nós aguardamos. Lembremos de Isaías 52:12. Ele é o nosso, é a vanguarda e a retaguarda. Se ele não vai adiante, não adianta nós irmos. Esse é o testemunho de Moisés também. Se a tua glória não for comigo, não me deixe subir. Então essa relação fala desse relacionamento nosso. A palavra assentar tem duas relações muito diretas, especialmente nesse texto, mas também de um modo geral, e é habitar e permanecer. Então assentar traz o sentido de habitar e de permanecer. Então, irmãos, essa é a nossa bandeira, Nós estamos assentados em Cristo e nós permanecemos ali. Quando nós vemos a batalha espiritual ali de Efésios capítulo 6, todo o movimento ali de orientação é: sede firmes, não se mova, esteja nele. Então, para que você tome nota, João capítulo 14, verso 17, vai trazer essa realidade então dessa habitação na pessoa do Espírito Santo, E o Espírito Santo habitará convosco e estará em vós. Isso é Evangelho de João 14, 17. Então veja, ele não só habitará, ou seja, ele não só estará no nosso meio, ele não será somente essa nuvem, mas ele também estará dentro de nós, ou seja, ele vai nos levar a esse lugar para que nós possamos dar um testemunho de que ele não só habita entre nós, mas que ele também habita dentro de nós. Porque, irmãos, uma coisa é o Espírito Santo habitar no nosso meio, e ainda nós continuamos andando e fazendo o que nós queremos. Outra coisa é ele habitar também dentro de nós, e então nós vamos nos mover para onde ele se movimenta. Porque na verdade a vida cristã é isso. Se nós fôssemos usar uma figura para entendermos, nós somos como um casulo, E o Senhor Jesus habita dentro de nós, e Ele deseja nos levar. Nós somos um corpo para que Ele habite. Então a vida que Paulo vive já não é mais dele. Então o Senhor não te deu uma vida para você viver, Ele veio viver em você. Ele é a minha e a sua vida. Então nós temos que compreender essa relação, porque
Isso vai começar então a trabalhar conosco as demandas, as relações de nós permanecermos neste lugar, à sombra e assentados, aquietados, aguardando a direção do Senhor. E aí quando nós procuramos transmitir esse habitar para algo mais prático, então nós temos a ajuda das Escrituras. Você pode anotar também Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. E Paulo segue ali então, louvando a Deus com cânticos, e salmos, cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. Então habite ricamente em vós a palavra. Então como que nós vamos nos enchendo, vamos colocar assim, dessa presença do Espírito Santo, desse guiar do Espírito Santo, dessa direção cada vez mais clara, é à medida que nós vamos nos enchendo da palavra. Então habite ricamente, a expressão ali em Colossenses é fixar moradia, é determinar direção, determinar velocidade, determinar alvo. Todos esses sentidos estão aí na palavra, então, habitar ali em Colossenses. Então, irmãos, nós precisamos começar a avançar nesse sentido, de buscarmos a direção do Senhor. Depois, quando nós vamos a João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, é o capítulo ali então da videira verdadeira. No capítulo 5 ele vai dizer a mesma coisa e vai construir um quadro ali naquele capítulo. Então João 15, 5 vai dizer: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então isso é o fato, nós estamos nesse lugar, mas ainda assim Ele está nos chamando a permanecer ali. E como que isso acontece? Aí nós temos o verso 7, que continua na mesma expressão ali, João capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, veja, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Então você viu que ele já começou a dizer e colocar uma condição para que aquilo que nós venhamos a pedir, nós possamos receber. E qual é a condição? Permanecer nele. E como que isso se dá na prática? Quando as minhas palavras permanecem, quando as palavras dele permanecem em nós. Então essa relação vai sendo construída. E no verso 9 ali de João capítulo 15, ele vai então terminar esse raciocínio. Como o Pai me amou, eu vos amei. E ele vai dizer: permanecei no meu amor. Então ele constrói essa relação. Sem mim nada podeis fazer. Como que vocês vão avançar? A minha palavra precisa permanecer em vós, e vocês precisam permanecer debaixo do meu amor, debaixo da realidade do meu guiar, debaixo da realidade do meu nome, tá? Então, irmãos, precisamos estar atento a essa figura aqui de Cantares, porque ela vai trazer essa relação muito forte, como o irmão já orou, lá do deserto. Se nós titubearmos, a nuvem anda e o sol vai rachar a nossa cabeça. Quando nós acordarmos que a nuvem já se moveu, nós já estamos com a cabeça toda queimada. E isso é um péssimo testemunho, porque o Senhor já foi e nós ficamos. Como o irmão João disse, não há estagnação espiritual. Se a nuvem andou e o povo não se aprontou, eles já ficaram para trás. Então esse permanecer é um permanecer vigilante. João vai trabalhar isso, 1 João capítulo 3, verso 2 e 3. Quem tem a esperança de que Cristo voltará, coloquemos em outras palavras, se apronte, se santifique, porque vai haver essas demandas, irmãos, para que nós tenhamos então claro para o outro qual é a nossa bandeira, qual é o testemunho que nós queremos dar. Então, e aqui de novo sem julgar ninguém, às vezes você olha uma assembleia aqui mesmo na cidade e o testemunho dela é que ela ajuda os pobres. É pecado isso, irmãos? Não é pecado.
A pergunta é: ajudar os pobres é a direção do Senhor para aquela assembleia? Se for, amém. É a bandeira que eles estão sustentando do Senhor. Então a questão não é o que fazemos ou deixamos de fazer. Por que isso é importante? Para nós não julgarmos os outros pelos movimentos. Mas ainda assim, nós precisamos fazer a pergunta. Lá de Jeremias 2, onde está o Senhor? Lembra? O povo não perguntou e os sacerdotes não perguntaram. Então eles se perderam. Onde está o Senhor nesse movimento? Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos então caminhar para a letra C. Então, a letra C, a expressão doce ao paladar. Doce ao paladar. A palavra correlata a ela no verso 4, lá de Cantares, então, é o amor. Doce ao paladar. A palavra, então, correlata, amor. Então, como já disse, Cantares é uma carta de amor explícito, né? Muito explícito. Se você ler, Salomão vai tratar relações humanas, obviamente, mas são palavras santas para expressar realmente o nível de intimidade que o nosso noivo quer ter conosco. São palavras realmente de intimidade, irmãos. Por isso que quando nós chegamos em Mateus capítulo 7, quando ele diz eu não vos conheço, é algo muito sério. Porque ele deseja realmente ter intimidade. Então, a palavra intimidade, ela é muito forte nessa carta. Muito necessária. E ela precisa ser realmente vista com uma importância muito séria quando nós pensamos no nosso relacionamento com o Senhor. E aqui, claro, como assembleia, como igreja, obviamente, sempre também vai ser de uma forma individual. Então, Cantares vai revelar pelo menos 3 fases desse amor, né? Desse amor que deveria ser doce ao nosso paladar, tá? E nós vamos fazer então uma relação aqui em Cantares e vamos ligar essa relação com a carta de João de uma forma muito simples para que possamos entender. Então ela trabalha tanto a relação das fases do nosso amor para com o Senhor, representado então aqui na esposa, mas também o amor do Senhor para conosco, representado pelo esposo aqui. Então nós vamos ver 3 relações aqui também de forma bem objetiva, para já irmos caminhando para o final, tá? Então são 3 fases dessa relação do amor. Nós já ministramos esse avanço do amor da noiva aqui em Cantares, em tempos passados, mas nós vamos procurar agregar algo aqui, para podermos ligar isso então ao eterno propósito, a relação que nós precisamos ter de maturidade, para então recebermos um galardão completo. Então 3 fases, né, dessas relações de amor: o amor do Senhor para conosco e o nosso amor para com o Senhor. E na expressão nós vamos colocar na ordem sempre primeiro o nosso amor para com Ele, e nós vamos ver o amor da noiva e a reação do amor dele para conosco. Então, primeira relação, nós já vamos ao texto, tá? Primeira relação: amor egoísta versus amor de cuidado do Senhor. Amor egoísta versus amor de cuidado do Senhor. Então você veja a primeira fase desse amor aí em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 16. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 16. Diz assim: o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Quando você lê assim, o meu amado é meu e eu sou dele, você já percebe que o centro aqui é a noiva. O meu, né? Então ela está no centro. Então é o amor egoísta da noiva
centrada nela mesma. Mas o Senhor tem capacidade para ouvir isso. Nosso Senhor, o nosso noivo, ele é maduro para lidar com o nosso amor egoísta, né? Ele não vai ficar embirrado como nós ficamos, né? Então, qual a resposta que o Senhor tem para esse amor egoísta? Ele apacenta, né? E há um crescente aqui, nós já vamos ver. Então eu queria que vocês, com essa realidade do amor da noiva centrada nela mesma, e ver qual a reação do Senhor, anotasse o texto então de 1 João capítulo 2, verso 12. Lá nós temos também uma realidade, né, de maturidade. 1 João 2,12 vai dizer: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Então, como que o Senhor trata com o nosso amor inicial, com o nosso amor centrado em nós mesmos, que muitas vezes o nosso amor a nós mesmos nos trai, né? Nós muitas vezes não sabemos se realmente somos amados, se somos ou não somos filhos, toda aquela relação de imaturidade, né? Então o Senhor diz: calma, Ele apacenta, os seus pecados são, veja irmãos, são perdoados. Poderia falar foram, está certíssimo, mas esses são ali em João, ele traz a essência de João, um amor presente. Os seus pecados são perdoados. E depois ele vai continuar com o raciocínio. Nós vamos ver por que ele disse esses são perdoados. Porque, irmãos, é literalmente um pai tratando com seus filhinhos. Mas esses filhinhos são tão egoístas, são tão centrados em si mesmos. Todas as suas orações são voltadas para que se resolvam os seus problemas, para que se abençoe a sua vida, para que se mude o seu cônjuge, a sua esposa, os seus filhos. É um amor tão, né? O meu amado é meu, eu não divido ele com ninguém, né? Eu mereço mais do que o outro, né? E isso vai gerando toda aquela insegurança, incerteza. Quando o Senhor parece distante, assim como um pai se distancia do filho, o filho desespera: meu pai me abandonou. Isso nunca passou pela mente do pai de maneira nenhuma, né? Então o que o pai tem a dizer: calma, calma, seus pecados são perdoados. Mas, então, esse amor do noivo, ele vai atraindo. Esse apacentar é um apacentar de atrair. Se a noiva responde a esse apacentar, se ela se submete a essa confiança de fé, sim, os meus pecados são perdoados. Então ela vai compreendendo, ela vai sendo conduzida a níveis mais profundos desse amor do Senhor. E aí nós vamos então para um segundo momento desse amor. E aí você pode olhar aí, Cantares, capítulo 6, verso 3. Cantares, capítulo 6, verso 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Você já percebeu que mudou um pouquinho? Ela não vai falar mais que o meu amado é meu. Agora ela já começa a dizer: eu sou do meu amado. Então você observa que o amado já começa a assumir um lugar no coração da noiva, aonde ele começa a ser mais importante para ela do que necessariamente ela achava, né? E ela começa a perceber que ele de fato a ama, e ela é importante para ele. Então começa a ter essa relação. Então o noivo atraiu e a noiva respondeu. Então no 2, nós ainda vamos deixar uma conotação negativa. Então você coloca assim: amor negligente versus amor de demandas, que é justamente o texto que nós lemos aí, 6:3. Amor negligente versus amor de demanda. Então nós estamos partindo do pressuposto com duas relações:
uma noiva ou um cristão que foi negligente, ele permaneceu naquele primeiro estágio de amor, ou não, ou ele ouviu esse apacentar e ele se submete agora ao pastorear. É diferente, irmãos. É como se primeiro ele ajunta, mas ele não só ajunta, agora ele vai começar a andar no meio e tirar os carrapichos, as pulgas, os berne, né? Meu e seu. Vai cortar a lã quando começar a ficar muito grande, atrapalhar. Então o pastorear aqui começa a trazer essa realidade então de demandas, de necessidades. Então o amor que está ali, está no mesmo lugar, está debaixo da nuvem, está na sombra. É um amor que proclama que ele confia, que ele descansa, mas também é um amor que necessita ser tratado, cuidado, polido, né? Envelhecido no sentido positivo. E aí ele começa a fazer esse trabalho. Aí quando nós vamos lá para 1 João, capítulo 2, é a sequência do texto, verso 14, letra B, né? Parte B do verso 14, 1 João 2, 14b. Lá então vai dizer: jovens, eu vos escrevi porque sois forte, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então você vê que ele saiu dos filhinhos e passou para os jovens. Por quê? Porque os jovens têm se mostrado o quê? Fortes. E por que eles têm se mostrado fortes? Porque a palavra do Senhor tem habitado, permanecido. A bandeira deles é a palavra do Senhor. O que os leva à vitória é o estandarte da palavra do Senhor. Não é a vida deles, não é porque eles são jovens, não é porque necessariamente eles são fortes. Eles são tudo isso porque eles são sustentados pela palavra. Eles proclamam e sustentam a palavra de Deus. Isso então começa a demonstrar jovens, e aqui nós estamos falando de maturidade espiritual, ou processo de maturidade, jovens que entenderam que as demandas do Senhor para conosco, individualmente como assembleia, elas são necessárias, e digo mais, são urgentes. Então esses jovens começaram a entender isso. Há demandas. Não é um Papai Noel que está lidando conosco. Não é um Senhor só bondoso. Ele também é justo, ele é reto, ele é fiel. Então são demandas, mas esses jovens estão compreendendo que suprir as demandas do Senhor é o que faz com que eles vençam a batalha. Ou seja, se movimentar na hora que o Senhor se movimenta, sustentando os movimentos do Senhor, testemunhando que o Senhor de fato está nesse lugar, essa é a vitória desses jovens que estão amadurecendo. Então nós não sustentamos, por exemplo, a nossa maturidade, nem mesmo o nosso testemunho pessoal. Sim, isso conta em alguns momentos, mas o que nós sustentamos é o testemunho que Deus dá do seu Filho. É o testemunho que a palavra dá do seu Filho. Por quê? Porque o que Ele consumou é o que nós temos de testemunho para dar para essa terra. E nós só estamos falando dos jovens, porque ainda temos os pais, né? Nós já vamos chegar lá. Tá, irmãos? Então, esses jovens, eles começaram a responder em fidelidade. Esse amor está demandando deles, mas eles não estão achando ruim pagar o preço por conta desse amor. Muito pelo contrário. Eles começaram a perceber que à medida que eles vão sustentando esse amor, essa é a vitória. Agradar ao Senhor e não aos homens, essa é a vitória. Permanecer, mesmo quando todo mundo está fazendo um movimento, e às vezes permanecer ali com a certeza de que é a direção do Senhor, é o testemunho da vitória. E às vezes se mover quando todos estão parados, é o testemunho da vitória. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando com ele o seu
vitupério, a sua vergonha. Todos permaneceram naquele ambiente aconchegados. Mas o Senhor nos chama: saia desse arraial e leve contigo a minha vergonha. Então os jovens, eles precisam entender isso. Do contrário, irão permanecer na negligência, que é a primeira exortação da carta aos Hebreus. Há mais 4 ainda, que o irmão João tem trabalhado. E então, a terceira realidade desse amor, revelado aqui em Cantares, é o amor rendido, aliado ao amor da sua herança. Nós vamos compreender isso. Amor rendido, agora não é versos, né? É aliado ao amor da sua herança. Aí você abra comigo em Cantares capítulo 7. Verso 10. Amor rendido, aliado ao amor da sua herança. Cantares 7:10. Eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Você viu que aqui, irmãos, o amado é o centro de tudo. Primeiro ela já começa dizendo: eu sou dele, ou seja, ele me tem. Ele é a importância da minha vida. Eu existo porque eu sou para ele. E ao mesmo tempo ela está transmitindo assim: olha o sentimento dele, ele tem saudades de mim. Então ela reconheceu o sentimento. Você percebeu o nível de intimidade aumentando aqui? Ela consegue sentir o que o noivo sente. E ela consegue transmitir esse sentimento. Essa palavra saudades, irmãos, ela é muito especial nas Escrituras. E ela tem um sentido muito preciso para esse estudo. Por isso que eu pude me deter aqui, até aqui construir isso. Muito preciso com relação a esse estudo quando nós pensamos na recompensa do Senhor. Porque tudo que nós temos construído é baseado no que o Senhor planejou, na nossa resposta, e isso trará para nós uma recompensa, né? A recompensa da vossa herança, como Paulo escrevendo aos Colossenses vai dizer. Então essa palavra saudade, ela traz o sentido de um pai que tem prazer no seu filho. Aqui explicado é o noivo que tem prazer na sua noiva. E o que o pai que tem prazer no filho, o que o noivo que tem prazer na sua noiva, qual é o desejo desse pai e desse noivo? É recompensá-la, presenteá-la. Então o sentido da palavra saudade é um pai, obviamente trazendo para a nossa realidade de filhos, de igreja, é o pai querendo recompensar, presentear os seus filhos. Então esse é o desejo do Senhor quando ele planejou e o seu filho consumou, e nós estamos aqui sofrendo ainda. Por quê, irmãos? Por que o Senhor já nos leva para lá? Primeiro porque ele quer formar o seu caráter em nós, e esse formar do caráter de Cristo em nós não só nos dá a chance de estarmos mais próximos dele hoje, mas nós receberemos como bônus essa herança, reinarmos com ele. Então nós precisamos passar por uma prova para que a nossa fé seja provada e aprovada. Lembra de Deuteronômio 8, foi por isso que eles passaram no deserto, e uma vez confirmada, eles conseguiram atravessar. Então a nossa fé está sendo provada, assim como do Senhor Jesus foi provada e foi aprovada. E se nós conseguirmos ser aprovados, esses são os vencedores, que vai ser tratado então ali em Apocalipse. E esses serão feitos colunas na casa do nosso Deus, e de lá jamais sairão. Quando nós fazemos um paralelo então com 1 João, para encerrarmos, 1 João capítulo 2, verso 13b, 1 João 13b e 14b, é a mesma expressão duas vezes, literalmente a mesma expressão, 1 João 2, 13b e 14b, e lá vai dizer então: Pai, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o
princípio. Então, qual é a relação aqui? Filhos maduros que conhecem, e nós falamos isso, obviamente, com muita humildade na presença do Senhor, conhecem o coração do Pai. Estão dispostos a suprir, de novo, com temor, a necessidade de Deus. Porque Ele se determinou a contar conosco. E aí nós vamos então percebendo que o que está no coração do Pai é o centro do eterno propósito, que é o seu filho e a sua noiva. Então esses filhos maduros, que João vai chamar de pais, eles conhecem aquilo que Deus estabeleceu. Irmão, nós falamos isso com reverência, porque nós conhecemos aquilo que de Deus nos é revelado. E isso não quer dizer que nós não podemos usar a expressão. Nós somos chamados a conhecer a mente de Cristo. Paulo diz que ele e os cooperadores dele alcançaram esse lugar. Se eles alcançaram, certamente nós podemos alcançar também. E ele vai afirmar categoricamente, ele e alguns dos seus cooperadores, não é para nós automaticamente, são para eles ali. Nós temos a mente de Cristo. Mas se isso é verdade, então, irmãos, e Paulo vai tratar isso com muita submissão, porque no outro lugar ele vai dizer: quem conheceu a mente de Cristo? Sua profundidade, seus desígnios. Mas ele vai terminar essa doxologia ali em Romanos dizendo: porque tudo foi criado para ele, por meio dele e através dele. O que ele está dizendo? Eu sei o que está no coração de Deus. Mas ele vai perguntar: quem conheceu? E claro, ele não ia dizer assim: eu conheci, né? Esse não é o caráter de Paulo, né? Ele vai deixar a pergunta no ar. Mas quando ele está terminando a vida dele, ele vai dizer: eu corri a carreira, guardei a fé, completei a carreira, e aquilo que eu fiz certinho, o reto juiz já vai trazer para mim aí. Meu galardão está em suas mãos. Ele fala isso de uma forma muito sutil, muito sublime ali, naquele momento final da vida dele, escrevendo a Timóteo, que necessitava dessas palavras de esperança para seguir a sua jornada tão desafiadora nessa carta, pastoreando a igreja em Éfeso. Então, irmãos, esse é o nosso chamado. Se nós conseguirmos olhar para trás e percebermos que tudo está acontecendo porque Deus planejou, nós vamos conseguir permanecer nesse lugar, irmãos. E esse amor de Deus vai ser crescente em nossas vidas. E nós vamos conseguir dar fruto, João 15 de novo, fruto, mais fruto, muito fruto. É uma outra relação que você pode construir ali na videira também. Fruto, mais fruto, muito fruto. Mas é uma relação que precisa ser construída. Amém? Que o Senhor nos ajude, que nós possamos então tomar posse disso, para que possamos continuar sendo consolados e exortados pelo Senhor. Vamos orar. Pai, mais uma vez te agradecemos, ó Deus. Obrigado por tua palavra tão maravilhosa, Senhor. Pai, tantas coisas nós não conseguimos ver na tua palavra, Pai. Nós tocamos só as orlas das suas vestes naquilo que o Senhor tem revelado a nós. Mas, Pai, quão suficiente é para nós aquilo que temos recebido do Senhor. Tudo, Pai, que o Senhor tem nos dado é maravilhoso, porque diz respeito ao Senhor mesmo. Então nós te agradecemos, ó Deus, por tua bondade em nos dar o teu Filho. Bendito seja para todos sempre. Amém.